Boa noite a todos, Silva, Gabi Silva, Luiz, Robson, Maurício, meu colega, excelente profissional, Lulu, Fê, minha sogra, Júlia, ai que legal, boa noite, João, Sueli, Edenilson, boa noite. Me contem aí de onde que vocês são, qual o estado, cidade de vocês. Doutora Aline, não tenho perguntas, mas me divirto lendo. Ah, eu também me divirto muito. Boa noite, boa noite. Gente, aqui tá se preparando um temporal terrível. Espero que esse tempo não derrube a nossa live. Espero que dê tudo certo. Itu, vamos ver, Caxias do Sul, Luiz, Teresina, Caruaru, Manaus, Amazonas. Nossa, que legal. São Bernardo do Campo. Um dia eu ainda vou conhecer, eu acho que deve ser maravilhoso. Capital do Ceará. Ai, obrigada. Búzios, ai, que maravilha, hein? Isso sim que é maravilha. Aqui é São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Minha mãe amada me prestigiando, que legal, minha irmã. Ai, boa noite todos. Que legal, gente, que legal. Santa Catarina, um paraíso também. Ai, que legal. Vamos começar então, assim, podem mandando as perguntas, eu vou começar a responder aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vamos lá que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Boa noite, Pontes, Edson, Sergipe. Nossa, que legal. Vários lugares, muitos lugares legais, que legal. Vamos lá então. Pedi auxílio emergencial em 2020 como mãe solteira. Entrei com processo para reconhecimento de união estável entre 2018 e 2022. Posso perder o processo por conta do auxílio mãe solteira? O processo de reconhecimento tu não vai perder por ter pedido esse auxílio, mas tu pode perder o auxílio, tá? Porque esse auxílio ele tem faixa de valores, inclusive por renda familiar, então tu pode acabar perdendo esse auxílio sim, tá? Tenho uma casa dividida entre 5 irmãos. 3 doaram as partes deles para mim e uma parte de um irmão que faleceu ficou para 3 filhos. Eu moro na casa. É possível, se eles quiserem vender a parte deles para outro, eu ser obrigada a vender a minha também? Não quero vender. Bom, primeiramente, se eles têm interesse em vender a parte deles, eles têm que oferecer para ti. Tu tem a preferência para comprar, tá? Somente se tu não tiver interesse em comprar a parte deles, aí sim eles podem oferecer para outra pessoa. Mas primeiro eles têm que oferecer para ti, tá? Tu tem a preferência para comprar esse imóvel, tá? Marido ganhou do tio terreno quando estava morando com outra. Se ele vender, ela terá direito à metade? Olha, se quando ele doou esse terreno para ele não colocou a cláusula de incomunicabilidade, ela tem direito à metade. Entende-se que a doação foi feita para ela também. Então ela vai ter direito sim se ele vender, tá? Tem que fazer. O salário da esposa muda algo na pensão para o filho? Eu tenho empresa, o marido trabalha em outro serviço. Deixa eu ver se eu entendi. Quando se avalia a pensão para o filho, vai ser analisado a necessidade e a possibilidade dos genitores. Cada um vai contribuir com a proporção que pode. O que ganha mais vai contribuir com mais, tá? Depende da renda de cada um. Vamos para a próxima.
Mãe gasta dinheiro da pensão com filha que não é do meu esposo e deixa o filho dele passar falta e quer aumentar o valor da pensão. Bom, só se a pensão é muito alta, tá? Que ela tá conseguindo gastar com o filho que não é dele, porque a gente sabe o custo que é uma criança. Uma criança gasta bastante, então eu acredito que dificilmente ela vai estar usando o dinheiro com a outra criança, né? Porque nada chega para um filho, nada chega, tudo deixa de servir, a roupa estraga. Então, assim, ó, eu duvido que isso esteja acontecendo. E se ela quiser pedir o aumento da pensão, ela vai ter que comprovar a necessidade desse aumento e tem que provar a possibilidade do pai em aumentar esse valor da pensão, tá? Minha mulher ganha 3 vezes mais que eu. Numa separação, ela ainda tem direito à pensão? Não. A pensão é só se ela não tiver como se manter, quando a pessoa não está trabalhando para cuidar do lar, para cuidar dos filhos. Se ela tem como se manter, ela não tem direito à pensão alimentícia, tá? Então fica tranquilo que não vai ter que pagar a pensão alimentícia em caso de divórcio. Como funciona a visita assistida de menor? O que acontece? Quando a criança é muito pequena, ela não pode ainda pernoitar, né, na casa do genitor, então eles fazem as visitas assistidas. Isso também pode acontecer quando tem alguma suspeita de que o pai tem envolvimento em droga ou, enfim, outras coisas que podem colocar em risco a vida da criança. Casos de alienação parental também, então as visitas ocorrem de maneira assistida, quando alguém fica supervisionando. Isso pode ser a mãe, pode ser uma avó, o avô, alguém de confiança fica junto durante a visitação. Essa visitação vai ter um horário marcado, né, para poder ver essa criança, para poder ficar ali um pouquinho com ela, mas vai ter sempre alguém por perto, tá? Ou alguém determinado pelo juiz, ou alguém que a mãe vai indicar no processo que seja de sua confiança para ficar ali junto durante o período. É assim que funcionam as visitas assistidas. Estou com processo de divórcio litigioso, eu quem entrei. Em julho, o juiz fez uma liminar solicitando o pagamento dos lucros da sociedade dele na empresa, mas até agora não foi despachado o processo. Então, assim, ó, o que acontece? O advogado vai ter que ir lá, insistir todo dia, para o juiz despachar isso, porque a gente sabe que a demanda é grande, tem algumas varas que são mais demoradas, que sai a liminar, mas que não sai não foi despachado no processo. Então é o trabalho do advogado, ficar ligando todo dia, ficar pressionando para a coisa andar, porque a gente sabe que demora, e tem várias que é mais demorada ainda, tá? Então vamos para a próxima. Posso processar meu marido por não ter me contado que havia feito vasectomia antes de me conhecer? Olha, alguns casos cabe sim processo, tá? Isso é direito de família, é caso a caso. A gente sabe que no direito tem que ser analisado, cada caso é uma situação diferente, tem que ser analisado. Mas existem casos sim que você pode entrar com processo. Eu já vi casos de mulheres tentando engravidar e não conseguia, passou por um tratamento, fez alguns exames de gravidez, sempre negativo, aquela frustração, aquela angústia, aquela decepção, e depois descobriu que o marido tinha vasectomia. Isso é um caso, sim, que cabe processo de indenização e dependendo da tua situação, cabe também, tá? Então, a gente tem que analisar, cada caso é um caso, mas é bem provável que tu tenha direito, sim. Vamos lá para a próxima. Uma casa de herança é minha e de meu irmão. Meu irmão morreu, porém ficou morando na casa a esposa e o filho.
Agora ela e o filho foram embora para outro estado e alugou sem me consultar. Posso retirar? Bom, primeira coisa, tu vai entrar em contato com ela, senão tu vai ter que entrar com uma ação de cobrança, né? Porque ela tá alugando essa casa, tu também precisa receber, porque tu também é herdeira. Então tu vai ter que fazer uma ação de cobrança de aluguéis dela, tá? Primeira coisa que tu faz é isso. Sou autônomo, tenho MEI, minha ex saiu do emprego e não quer trabalhar. Tenho que pagar pensão para ela? Olha, em caso de separação, se for comprovado a necessidade financeira, né, a dependência financeira dela, aí sim tem que pagar a pensão, tá? Até ela voltar para o mercado de trabalho, eu tenho certeza que o juiz vai determinar um determinado período, não vai ser o resto da vida. Então, nesse meio tempo, com certeza ela vai arrumar um emprego, porque ela também não vai querer ficar sem receber nada, né? Então, é só um período de tempo, se ela conseguir comprovar, tá? Boa noite a todos, tem gente entrando, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cecília, Marisa, Nice, Faria, que legal. Boa noite a todos, Alex, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos para a próxima. A amante do meu esposo me mandou foto dos dois juntos. Posso usar isso contra ele no divórcio? Bom, a traição, ela não gera nenhum tipo de indenização, tá? A não ser que seja um caso que te expõe a um ridículo, que tenha repercussão geral, aí sim. E em caso de divórcio, a traição, ela só vai te gerar algum benefício para tua parte se ele depender financeiramente de ti e for te solicitar uma pensão alimentícia. Aí, nesse caso, onde tu comprova a traição, tu não vai ter que pagar a pensão alimentícia, mas isso é a única coisa que modifica. Quanto aos bens, quanto à visitação das crianças, quanto à guarda, isso não vai alterar em nada a traição, tá? Somente o direito da pensão alimentícia, tá? Para o ex-cônjuge. Aí sim, a única coisa que tu pode alegar com a traição é isso. Nesse caso, tu não vai precisar pagar porque tu está demonstrando que ele te traiu, tá? Mas quanto aos bens, não tem o que fazer. Não vai adiantar juntar fotos. Santa Catarina, que legal! Que legal! Vários lugares bacanas. Eu adoro ir para Santa Catarina. Recebo pensão alimentícia do meu ex e pago meu INSS como autônoma. Posso ficar com as duas pensões? Pode, mas eu acho que tu tá querendo dizer pensão por morte, porque pensão alimentícia não tem nada a ver, tu pode receber sim, tá? Eu não sei se isso tu quer dizer depois para se aposentar. Eu não entendi tua pergunta. Se tu quiser me mandar ali de novo, se é a pensão por morte, não tem nada a ver. Tu pode receber sim, tá? Tu pode receber tua aposentadoria e pode receber a pensão por morte. Não tem problema nenhum, tá? Tenho 36 anos e meu pai nunca quis me assumir. Consigo entrar com processo de abandono afetivo, DNA positivo. Infelizmente, com 36 anos tu não consegue mais, tá? Porque tu só consegue entrar com ação de abandono afetivo até os 21 anos. Para te receber algum direito é só até os 21. 36 esse prazo já prescreveu. Infelizmente não tem mais o que fazer, tá? Ofensas pelo WhatsApp e humilhação. Vale como prova para processar por danos morais? Dependendo da situação, pode sim. Tu tem que fazer um boletim de ocorrência, manda para essa pessoa, informa que tu vai acabar entrando com processo contra ela se tu
se ela não parar, e isso vale de prova sim, tá? Se essa pessoa não parar de te perturbar, tu pode entrar com uma ação, sim, com certeza. Minha namorada comprou um carro, porém quem paga sou eu. Tenho direito se separar? Bom, namorada, em caso de se tu terminar uma relação com a namorada, tu não tem direito a nada, mesmo que tu pague. Tudo indica que é um presente. Por mais que ela tenha... Se ela comprou um carro e é tu que tá pagando, é um presente. Presente não se partilha, tá? E principalmente no namoro. Namoro não se partilha nada, somente se fosse caracterizado união estável. Tu só vai discutir partilha de bens se tu comprovar a união estável, senão não tem, tá? A ex pode cobrar pensão por afeto do cara para a criança? Olha, pode sim, se for comprovada uma paternidade socioafetiva, tá? Uma filiação socioafetiva, pode cobrar sim pensão alimentícia. Precisa entrar com processo para fazer esse reconhecimento, e se o juiz disser que tem sim uma filiação socioafetiva, nesse caso tem que pagar pensão alimentícia, igual o pai biológico, tá? A pessoa tem dívidas, pai falece, deixa patrimônio, o filho que tem dívida pode renunciar à sua parte em favor da mãe? Olha, essa pergunta já veio várias vezes para mim. A pessoa que tem dívidas, ela pode renunciar. Mas se a pessoa que tem o valor para receber, a credora, descobre que existe um inventário, ele pode se habilitar no inventário e ele vai ter direito para fazer essa cobrança. Ele vai pedir essa reserva desse valor que ele tem para receber. Então, assim, ó, pode renunciar, mas não quer dizer que não vá ter que pagar com o inventário, tá? Porque ele pode se habilitar ali e pedir sim a reserva desse valor. Então, tem que ter o cuidado. Vamos lá. Quero formalizar a guarda e pensão. Como fazer? O pai não quer ir no juiz. Bom, a única forma de formalizar isso certinho é fazer num processo judicial. Agora, você está me dizendo que o pai não quer ir para o juiz, ele não quer fazer audiência, não tem problema. Se é no sentido de fazer audiência, porque não existe outra forma de regularizar, tá? Acordo verbal não tem validade nenhuma. Não adianta tu querer cobrar atrasado, não adianta tu reclamar do valor. Se tu não tiver um processo judicial, tu não pode cobrar nada. Então, o que tu pode falar para o pai do teu filho? Que se ele não quer ir para uma audiência, vocês podem fazer um acordo entre vocês. Vocês vão procurar um advogado, o advogado vai fazer uma minuta de acordo e vai peticionar pedindo para o juiz somente homologar esse acordo. Então, ele vai ser... É bem fácil, não tem audiência. Quando tem acordo, não precisa de audiência, tá? Mas não tem como formalizar sem um processo. Então, assim, ó, acordo verbal não tem validade de nada. Não tem. Quais os bens que o marido pode vender sem assinatura da esposa? Bom, o que ele pode vender? Carro, moto, né? Se ele vender um imóvel, ele vai precisar, dependendo do regime de bens, né? Eu sempre respondo aqui na comunhão parcial de bens, é união estável e comunhão parcial de bens. A gente não tá falando de comunhão universal, separação obrigatória, não. A gente tá falando, eu sempre respondo com base na comunhão parcial de bens. Então, ele vai conseguir carro, moto, sempre vai no nome de um só, então ele consegue vender. Agora a casa ele já não consegue vender, ele vai precisar da assinatura da esposa, tá? Devo pro banco, se eu morrer, meu filho paga? Bom, o que acontece? Quando a pessoa falece, a dívida, e deixa a dívida passa para o espólio, tá? Então vai ser descontado dos bens.
O espólio, os bens é que vão pagar essas dívidas. O teu filho não vai precisar pagar nada, tá? A dívida é do espólio, tá? Mas se a traição for dentro do seu próprio lar e o cara filmar tudo, o que acontece? Bom, nesse caso, se for dentro de casa, tá? Tá dizendo que ele filmou, tem direito a dano moral. Aí sim tem direito a uma ação. Tu pode pedir uma indenização por isso. Nesse caso específico, sim. Tá? Então aí sim. Separei, não divorciei. Pai paga colégio e plano de saúde. Pega a criança quando quer. Não tem regularidade. O que fazer? Bom, nesse caso é o que eu digo. Tem que fazer tudo direitinho. Entrar com uma regulamentação de visitas para determinar como é que vai ser a convivência com os filhos, e daí, em caso de descumprimento, você pode pedir até uma multa para quem estiver descumprindo, tá? Então, se o genitor não está cumprindo com as visitas, informa no processo de descumprimento sob pena de multa. Tenho certeza que vai funcionar. Mas se não tiver nada regularizado, não tem o que fazer. Aí tu vai te incomodar, tu vai ligar, tu vai reclamar e não vai funcionar. Regime de bens pode retroagir? Não, tá? Tu pode alterar a qualquer momento o regime de bens, tá? Com a concordância dos dois, mas não vai retroagir. Vai começar a valer a partir do momento da alteração, tá? Não adianta agora mudar para separação total, para não dividir, que não adianta. O que foi adquirido até aqui vai ser dividido. Então, não retroage, tá? Isso é uma pergunta muito importante, porque as pessoas acham assim, e agora eu vou adquirir um carro, eu vou adquirir uma casa, mas eu não quero dividir isso. Então, não adianta alterar o regime de bens agora, porque não vai retroagir, tá? Se eu vender carro e moto, estou separado há 2 meses, ela tem direito? Se ela comprovar que esse carro e essa moto foram comprados durante a união de vocês, ela vai ter direito sim, porque ela tem metade de tudo. Então, mesmo que tu venda, ela vai comprovar que tu tinha esses bens e que tu não dividiu com ela. O juiz vai mandar tu dividir sim, tá? Então, não adianta. Quando a esposa der entrada no divórcio, ele ainda pode vender o carro e a moto sem assinatura? Sim, tá? Ele pode vender, mas vai estar ali listado no processo, ele vai ter que dar um jeito de dividir com ela, tá? Quando tá no nome de um só, nada é impossível. O certo não é, claro que a gente sabe que não é certo, mas pode acontecer, tá? Moro em casa dos meus avós. Minha mãe faleceu e meus tios vão vender a casa. Qual é o prazo para eu sair do imóvel após a venda? Bom, para te sair, o certo é tu sair, tá? Porque o imóvel não é teu. Mas existe o bom senso que eles podem te dar um prazo, eles vão poder conversar, combinar isso com o comprador para te estipular um prazo para te organizar e sair dessa casa, tá? Tu não precisa sair só porque eles disseram hoje, mas precisa ter o bom senso de tu sair dentro de um prazo determinado. Então, eles vão ter que combinar com o comprador o que fica bom para os dois, tá? 2 anos e meio de relacionamento. Ele saiu de casa. Quais os direitos dele? Ele tem se ele morou contigo 2 anos e meio, bem provável que ele consiga comprovar a união estável. Então ele tem direito a metade de tudo que vocês adquiriram nesses 2 anos e meio. Após a separação de vocês, ele não tem direito a nada, e antes da relação de vocês, ele não tem direito a nada. Somente é o período que vocês conviveram em união estável, esses 2 anos e meio. Tá? Se vocês adquiriram alguma coisa, divide. Se não adquiriram, não tem o que dividir.
Deixa eu ver aqui a próxima. Esse aqui eu não entendi. Minha esposa tem uma casa que é finado, ela tem 2 filhos. Antes dele morrer, ela morava com outra na casa dele. Deixa eu ver se eu entendi. Ela tem uma casa que eu acho que era do antigo, que era do marido que faleceu, com 2 filhos. Ele morreu e ele morava com a antiga esposa. Não consegui entender a pergunta, tá? Se ela morava com ele, ele faleceu, ela tem direito à metade da casa, se não foi no regime, né, da comunhão, da comunhão obrigatória, da separação obrigatória de bens. Daí ela é meira, tá? Em caso de falecimento, ela tem direito à metade da casa. Agora, se ela tinha o regime da separação obrigatória, ela não vai ter direito, tá? Ela só vai poder continuar morando na casa se ela tiver o direito real de habitação, tá? Bem provável que ela consiga o direito real de habitação nesse imóvel, mas eu não consegui entender muito bem a tua pergunta. Se tu quiser formular e me mandar ali de novo, eu te respondo, tá? Mas eu fiquei na dúvida quanto a isso. Tem uma casa nos fundos do terreno da minha mãe. Ela tem direito à metade e se eu não tiver condições de pagar a parte dela. Bom, se tu construiu no terreno da tua mãe com a tua companheira, com a tua esposa, ela tem direito, sim, em caso de divórcio, a metade do valor da construção, tá? Não do terreno, somente da casa ela tem direito à metade. Se tu não tem condições, vocês vão ter que entrar num acordo para te poder parcelar ela, mas ela vai ter que ser indenizada com o valor da metade dessa casa, sim, tá? Deixa eu ver qual é a próxima. Deixa eu ver. No caso de um acidente em que vão a óbito ambos os pais que possuem filhos de outros casamentos, porém em horários diferentes, pode interferir na partilha de bens dos herdeiros? Não, tá? Não tem. Cada um vai ser herdeiro da sua parte, tá? Os filhos de uma relação vão ser herdeiros da mãe, né? E os filhos do pai vão ser herdeiros do pai, tá? Essa pergunta aqui veio agora pra mim aqui, só que ela já veio antes na caixinha de pergunta. Eu nunca na minha vida escutei isso. Eu acho, tá? Isso aqui só pode ser mentira do genitor, porque eu nunca vi o juiz determinar que a assistente social durma na casa do genitor, tá? Para que a visita seja acompanhada. Isso não existe, gente. Imagina deslocar uma pessoa um funcionário para ir dormir na casa do genitor para a criança poder passar junto. Eu vi essa pergunta hoje na caixinha, mas eu não cheguei ainda na data de hoje para responder as perguntas, tá? Estou respondendo as perguntas das caixinhas anteriores, mas eu achei um absurdo. Então, assim, ó, não precisa dar bola para essa história dele, porque isso não existe, tá? Tenho um filho e eu sempre ajudei. Se ela entrar na justiça, eu vou ter que dar desde quando ele nasceu. Ele tem 8 anos. Não, tá? O que acontece? Quando a gente entra com uma ação de alimentos, só vai precisar pagar a partir da determinação do juiz, tá? Ou a partir do acordo homologado pelo juiz, ou a partir da determinação do juiz para pagamento disso. Então, assim, ó, não vai pagar retroativo esses 8 anos. Se o juiz determinar agora, quando ele tem 8 anos, é só daqui para frente. Não existe pagar retroativo. Somente se já existisse uma ação judicial e ela tá cobrando porque tu não pagou. Aí sim, tá? Mas não tem que pagar.
Deixa eu ver aqui a outra. Ela disse que... ele disse que recebeu. Bom, tu me manda essa decisão, viu? Porque eu tô curiosa, porque eu nunca vi pedir para uma assistente social dormir na casa do genitor para acompanhar a criança. Nunca vi isso. Terreno financiado. A ex tem que ajudar a pagar a parcela até o final ou até a venda. Bom, o que que acontece? Quando ele tem que pagar, se vocês for vender, né? Vocês dois vão ter que ficar pagando até ele ser vendido, tá? Se esse era o combinado desde o início. Agora, se ela nunca trabalhou, ela não vai ter como te ajudar a pagar as parcelas agora. Então, o que que vai acontecer? Tu vai pagar e essas parcelas que tu vai estar pagando sozinha após a ação de divórcio, até a venda tu vai poder descontar metade, tá? Quando tu recebeu o valor desse terreno porque tu vendeu, tu pode descontar essa parte que seria dela e ela não teve condições de pagar, tá? Vamos ver aqui. Antes dele morrer, ele já tinha essa casa com minha esposa. Ele tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos com a minha esposa. Tá. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Ele tinha uma casa. Ela morava com o ex-marido nessa casa, né? Antes dele falecer. E depois ele veio a falecer e ficou a casa para ela e os filhos. Quer dizer, se ela tem direito à metade dessa casa, tá? E os filhos vão ter direito à metade também. A metade dos filhos e a metade é dela. Mas ela pode ficar morando na casa até ela falecer, tá? Eles só vão ter direito depois do falecimento dela, tá? Casa que moro é dos meus avós. Minha mãe é falecida. Após a venda, eu recebo a parte da minha mãe? Sim. Como a tua mãe teria direito a receber, né, a herança da tua avó, só que ela já faleceu, tu tem direito por representação. Então, sim, tu vai receber a parte que caberia à sua mãe, tá? Tem direito, sim. Tem o casal de gêmeos, o menino é especial, o pai paga pensão, porém ele não ajuda nada fora da pensão, mas gasto muito mais com o pequeno. O genitor tem que ajudar fora da pensão. Bom, em regra, ele precisa pagar a pensão, tá? O por fora ele não precisa, mas claro que se tu tá gastando muito além do valor que ele te ajuda, tu vai ter que entrar com um pedido para aumentar essa pensão, ou então que ele te ajude com certos custos extras que tu tenha. Por exemplo, ele te ajuda a pagar metade das consultas, fora a pensão, metade das medicações, ou que ele assuma as medicações, assuma as consultas. Isso tu vai ter que rever no processo. Se o dinheiro não está sendo suficiente, tu vai ter que provar que não está sendo suficiente e que o pai tem condições de pagar mais, tá? Ai, muito obrigada, Antônio. Eu fico muito feliz, fico extremamente feliz de receber esse retorno de vocês. Que legal mesmo saber que vocês estão gostando. E participem, gente. Eu tô sempre trazendo perguntas polêmicas, perguntas que a gente acha que é uma coisa tão simples no dia a dia e que as pessoas não têm conhecimento. Então, assim, participem, perguntem. Eu tô tentando o tempo todo responder as pessoas. Eu faço o máximo possível para levar conhecimento para vocês e coisas novas. O direito, ele tá sempre mudando, né? Tá sempre mudando, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Então, assim, tudo que eu tenho de novidade, eu quero mostrar para vocês, eu quero apresentar para que vocês tenham conhecimento disso. Olha as coisas, a gente ouve coisas absurdas que não tem cabimento, que
a genitora fala, o genitor fala, companheiro fica ameaçando que não tem direito, que tem direito. Então, assim, ó, a gente tem que se informar. Olha, o conhecimento é tudo. É muito bom. Então, assim, eu tô sempre tentando trazer informações novas para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui por direct. Marquem consulta, Pix, adoro. Marquem consulta, tirem dúvidas. Coloquem nas caixinhas de perguntas que eu deixo 3 vezes por semana abertas caixas. Então é assim, ó, sempre participem que eu fico extremamente feliz. Muito, muito feliz mesmo de estar respondendo para vocês, tá? Que bom que vocês estão gostando. Vamos lá, não posso perder tempo que já tá terminando aqui 1h, cai a nossa live e eu quero responder tudo aqui. Gente, já vou mudar de assunto de novo, mas domingo, eleições, né? Quem não tá ansioso por esse dia? Quem não tá louco que chegue essas eleições de uma vez por todas? Porque é tanta gente brigando, tanta gente discutindo por causa de política. Depois a gente vai discutir da uva passa no arroz de Natal, né? Não, ainda tem a Copa, tem muita coisa, mas por enquanto, né, é só política. É briga por política o tempo todo. Olha... Quero marcar uma consulta com você. Marca, adoro. Pode marcar, liga qualquer horário que a gente agenda um horáriozinho. É só clicar ali no meu link do Instagram para agendar consulta, tá? É bem fácil, o pessoal vai te atender, bem legal. Vai ser um prazer te atender, te tirar todas as dúvidas. Que legal. Minha mãe é falecida e no terreno tem 4 imóveis. Como é feita a divisão? É só a casa onde a minha mãe morava ou conta o terreno todo? Está no nome da minha mãe. Bom, depende. Essas casas, elas estão regularizadas ou não, tá? O terreno está no nome da tua mãe e as casas não. Se não tiver essas casas regularizadas, tu vai precisar regularizar essas casas, deixar tudo direitinho e depois vai ser dividido. Se tiver o cônjuge vivo, divide. Se não tiver, vai ser entre os filhos que são herdeiros. Todos os filhos têm os mesmos direitos, tá? Não tem um ganha mais que o outro, a não ser que tenha um testamento e a pessoa deixa a parte disponível, que é até 50%, tá? Mas todos os filhos têm o mesmo direito, só precisa verificar se essas casas estão regularizadas ou não, porque senão precisa regularizar, tudo direitinho. A alienação parental pode ser caracterizada pelo descumprimento de guarda compartilhada, frequentemente sem justificativa. Olha, esse motivo, só por esse motivo tu não consegue comprovar a alienação parental, tá? A alienação parental tem uma série de requisitos que tem que ser investigada, mas assim, ó, só esse descumprimento, não, daí não. Meu ex está recebendo através do MEI que ele criou com a sobrinha para não me pagar. O que podemos fazer? Que espertinho, né? Então tu faz uma prova, tá? Tu manda um WhatsApp para ele, manda um e-mail e diz: tu acha que eu não sei que tu fez tudo isso no nome da tua sobrinha? Eu sei que tu tá faturando uma grana, eu sei que tu tá faturando, se tu sabe que ele ganha 10 mil, tu fala que tu tá faturando 50 mil nesse MEI que tu tá desviando. Aí eu tenho certeza que ele vai dizer: eu nem ganho tudo isso. Aí tu já tem uma prova contra ele. Faz uma prova de que ele tá fazendo isso, manda o WhatsApp, e-mail, enfim, grava a conversa e tu vai mostrar isso pro juiz. Então não vai adiantar ele te enrolar, tá? Mostra pra ele que tu é mais esperta, que tu não vai deixar isso acontecer. Quanto tempo dura sua consulta online? Sou de São Paulo. Olha só, que legal. A consulta, ela vai levar o tempo suficiente para mim te esclarecer as tuas dúvidas sobre determinado assunto. Eu sempre peço que antes da consulta tu me mande em poucas palavras o assunto que tu quer falar. Ah, é divórcio, é guarda, é inventário,
né? Então, assim, ó, vai ser o tempo suficiente. A consulta, ela é marcada a reunião pelo Zoom ou por videochamada, como ficar melhor para ti. Mas vai ser, assim, o tempo suficiente para mim te esclarecer todas as dúvidas sobre um determinado assunto, tá? Não vou falar sobre 1000 coisas. Vai ser um determinado assunto e tu vai sair tranquila da reunião. Tenho certeza que tu não vai ter dúvida nenhuma, tá? Pode me chamar. Por que o inventário demora tanto? Por quê? Porque muitas vezes os imóveis estão irregulares ou os imóveis têm dívidas, então por isso que demora, porque quando tu tem tudo direitinho, boa noite, quando tu tem tudo direitinho, as matrículas estão no nome da pessoa direitinho, do falecido, quando esses imóveis não têm débitos, aí não tem problema nenhum, anda muito rápido. Rápido, o que eu vou te dizer? Aqui, tá? Um inventário extrajudicial, se tiver tudo ok, é 6 meses. É o prazo que o cartório pede, tá? 6 meses. Agora, se tiver enrolado um processo, pode levar anos até. Tem imóveis que não estão escriturados, tem casas que não tem habite, né? O imóvel não foi averbado, aí sim demora, tá? Aí tu vai precisar regularizar tudo isso. E se tiver débito, às vezes a pessoa não tem condições de pagar, não conseguiu vender um imóvel para pagar isso, tu vai parcelar. Aí o inventário fica parado até que tu regularize tudo. Mas se não, em 6 meses tu consegue resolver um inventário, tá? Se tiver tudo ok, tudo direitinho. Muito, muito obrigada. Ai, que legal. Que legal. Olha, fico muito feliz de receber esse retorno de vocês. Ó, mais uma perguntinha ali. Tive uma medida protetiva contra ele e ele manda um colega de serviço rondar a escola da filha da ex, que não é dele. Então, procura a delegacia da mulher, informa. Se tu tiver fotos, tira foto dessa pessoa que tá rondando a escola da tua filha. Faz provas e informa o juiz. Porque assim, ó, tu tem que entrar com o processo, pede protetiva para tua filha também. Aí sim, eu acho que ele vai parar, tá? Eu acho que ele vai se assustar quando souber que até a tua filha tem uma medida protetiva. Te aconselho a fazer isso, tá? Tira foto dele nesse local da escola e faz isso. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, ó. Minha filha tem bronquiolite. Quando o tempo muda, ela muda junto e fica muito debilitada devido a muita tosse. Então não deixo o genitor levá-la. Isso caracteriza como alienação, mesmo explicando a ele. Bom, se tu não tiver como provar, né, que a tua filha tem esses problemas de saúde, que ela fica mesmo debilitada, que ela acaba indo para o médico, ele pode usar isso contra ti, tá? Porque ele vai dizer, não, ela fica inventando desculpa para não mandar a filha, tá? Então, assim, ó, cuidado, às vezes, assim, ó, o tempo não tá bom, mas ela não vai ficar tão ruim assim de ficar com o pai. Ela precisa da convivência com o pai, e se o pai for uma pessoa boa, ele vai cuidar dela muito bem. Ela pode estar ruinzinha, que ele vai cuidar igual, manda medicação, mas não deixa ela ficar longe do pai, porque precisam, né? Eles precisam desse contato, assim como ela precisa do contato contigo. Então, assim, ó, cuidado. Se ela não tiver doente, se ela não tiver mesmo em condições e totalmente debilitada, deixa ela ir com o pai para não te prejudicar. E isso vai ser bom para ambos, tá? Porque ele pode usar sim contra ti, como te acusar de alienação parental, tá? Convivo com o atual há 16 anos, mas ele recebe pensão por morte da falecida. Tem bens?
Se morrer, a atual tem direito? Sim, a atual vai ser meeira dele, tá? Então ela vai ter direito a metade de tudo durante aquela relação deles, tá? Durante esses 16 anos ela vai ser meeira. E dos bens particulares anteriores à relação, ela vai ser herdeira junto com os demais filhos, tá? Tem direito sim. Meu marido financiou um carro para mim no CPF dele e eu uso para trabalhar. Quem pago sou eu. Referente ao veículo, a ex-mulher dele que não trabalha pode pedir o aumento da pensão por alegar que ele tem outro carro. Olha, ela até pode tentar, mas daí ele vai provar que esse carro é teu, que é tu que paga, né? Não vai ser motivo para ela pedir o aumento da pensão, tá? Então, assim, ela pode pedir, mas não vai conseguir, tá? Tenho condições financeiras muito melhor que minha ex. Isso ajuda no processo de guarda? Bom, para alterar a guarda da mãe, somente, tá? Se ela demonstrar que ela está sendo negligente, maus tratos, falta de higiene, não tá levando os filhos para a escola, porque o fato de tu ter mais condições financeiras que ela não é suficiente para alterar a guarda, tá? Então é isso aí. Gente, nosso tempo tá terminando. Quero desejar uma ótima noite para vocês. Um ótimo restinho de semana. Vamos votar consciente para que a gente tenha dias melhores, por favor. Que as coisas melhorem muito. Um beijo para todos, uma boa noite e fiquem com Deus. E assim, ó, toda quarta-feira, gente, 19h09 nossa live. Semana que vem a gente vai ter a participação especial de uma colega que ela trabalha na área, que ela atua na área tributária e ela vai falar para todos que pagam pensão alimentícia sobre essa restituição do imposto de renda. Vai ser muito bacana, viu? Então não percam na próxima live às 19h09 na quarta-feira, feriado, mas a gente vai estar aqui trazendo informação para vocês, tá? Um beijo, uma boa noite, fiquem com Deus.